A paz do Senhor, queridos, saudade de vocês. Há muito tempo não os vejo, faz já bastante tempo que não vou a Batatais, mas estou com muita saudade de vocês. Vamos orar para que logo tudo volte ao normal, essa pandemia termine e que eu possa estar com vocês pessoalmente, dando um abraço em cada um, falando pessoalmente com vocês, ministrando a palavra. Eu os amo muito. O pastor Valério está falando sobre o serviço ministerial e a sua importância, pediu para eu gravar um vídeo sobre este tema. É um tema excelente, muito vasto, um tema muito rico, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre este tema, usar alguns minutos, pedir a sua atenção. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de orar com você. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te amamos e exaltamos o teu santo nome. Não há ninguém igual ao Senhor. A ti toda honra, glória e louvor. E nesse tempo que nós estaremos falando da palavra, queremos pedir a sabedoria do teu Espírito, para que o Senhor se revele a nós, para que o Senhor nos cure, o Senhor nos motive, o Senhor nos fortaleça e o Senhor nos prepare para uma grande obra. A ti toda honra, a ti toda glória, todo louvor. Nós te amamos, Senhor, louvado o teu nome. Peço a ti a sabedoria do Espírito, peço a ti a direção do teu Espírito, peço a ti que esteja conosco, abrindo os olhos do nosso entendimento, e nós oramos no bendito nome de Jesus. Amados, uma coisa eu tenho certeza absoluta: ninguém foi chamado para ocupar inutilmente a terra. Nós podemos fazer um paralelo aqui. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Veja, o jardim do Éden estava pronto, Deus já tinha feito tudo, não tinha nada mais a fazer. Então ele pega o homem e coloca nesse jardim com um fim específico, com um objetivo, com um propósito, uma finalidade. Qual era a finalidade? Cultivar o jardim. Ou seja, Deus fez o homem para trabalho, Deus fez o homem para servir, Deus fez o homem para trabalhar, Deus fez o homem para produzir. Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito: cultivar e guardar o jardim. Ou seja, ele tinha um trabalho a ser feito. Deus fez o homem para um trabalho. Ninguém foi chamado para ocupar a terra inutilmente. Agora vem Jesus, Jesus está na terra, e ao ser crucificado ele diz: está consumado. Ou seja, a obra está feita, tudo está consumado, tudo está pronto. Como o jardim que já estava pronto, a obra de Jesus também está pronta, e nós devemos servir, cultivar esse jardim, ou seja, cultivar essa palavra, semear essa palavra, trabalhar para este reino, servir este reino. O homem foi feito para produzir, para trabalhar para o reino de Deus. Deus tem um propósito, um chamado, uma vocação para cada um de nós. Você tem um chamado, você tem uma vocação, e é muito importante cumprir esse objetivo de Deus, esse propósito de Deus, porque Deus também está trabalhando conosco, nos ensinando, nos aperfeiçoando, nos lapidando, nos curando, conforme nós vamos servindo e produzindo para o reino de Deus. Mas eu vejo alguns detalhes, algumas coisas que nós temos que atentar. Hoje eu vejo pessoas dizendo assim: olha, eu confio em Deus. Sabe, é muito bom saber que nós temos pessoas em nosso meio que confiam em Deus. Mas confiar em Deus, amado, é muito fácil. É fácil confiar num Deus bom, fiel, todo-poderoso, compassivo, longânimo, amoroso, tardio a irar-se, de grande clemência, de grande misericórdia. Isso não vai fazer muita diferença na nossa vida. Lógico que vai, porque nós vamos exercer a nossa fé, melhor dizendo, né? Mas o que faz mais diferença em nossa vida é o quanto Deus pode confiar em nós, o quanto Deus pode confiar na minha fidelidade ao propósito, ao chamado divino para a minha vida, ao propósito divino para a minha vida, o tanto quanto Deus pode confiar em mim. Paulo disse assim em Efésios 4:1, que como prisioneiro do Senhor, ele vivia de maneira digna da vocação que ele havia recebido.
Ele diz que ele era prisioneiro do Senhor e vivia essa vocação, esse chamado, esse propósito de maneira digna. Escrevendo a Timóteo no capítulo 2, não, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, se eu não me engano, 1, eu acho que é o verso 9, ele fala de uma santa vocação. Ele fala que uma graça nos foi dada em Cristo Jesus, e por isso ele nos chamou numa santa vocação. Ou seja, ele está falando que existe uma vocação que é santa, que é digna de ser observada por todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. É uma vocação santa, ou seja, temos que exercê-la com santidade e vivê-la de maneira digna. Veja, se entregamos a vida para Jesus, essa vida não é mais nossa, agora essa vida é dele. A nossa vida pertence a ele. Na cruz, pelo seu sangue, ele comprou todo o povo de língua, de etnia, de nação, comprou todos nós, e ele nos salvou e nos regenerou para um propósito, para um fim específico. Veja, a palavra fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do reino de Deus. E do reino de Deus existem responsabilidades a serem cumpridas. Cada um de nós tem uma função, cada um de nós tem uma importância, cada um de nós tem uma obrigação para ser desempenhada. Por isso lá em Hebreus diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Olha o que ele fala: irmãos, vocês são participantes de um chamado. Que chamado é esse? Celestial. Então vocês têm que fixar os teus olhos, os seus pensamentos em Jesus Cristo. Fixar os seus olhos e seus pensamentos em Jesus Cristo. Está falando de um chamado celestial, de uma vocação, de um propósito divino. Você tem um chamado, você tem uma vocação, há um propósito divino sobre a sua vida. Por isso não tenha medo de servir ao reino. Nem pense que você não é capacitado, porque Deus não chama ninguém que é capacitado. Deus capacita todos aqueles que Ele chama. Mas que nos dias de hoje, o que eu tenho visto, muitos têm retrocedido no chamado, muitos têm retrocedido nesta vocação. E por que isso tem acontecido? Porque antes de exercer um serviço ministerial, é necessário entendermos algumas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos entender antes de exercer um chamado ministerial é que o primeiro chamado de Deus não é para servir. O primeiro chamado de Deus é para se arrepender. Em Atos 17:30, diz que o Senhor não levou em conta o tempo da ignorância. Em Atos 17:30, diz que o Senhor notifica aos homens em toda parte para se arrependerem. Eu acho interessante essa tradução da Almeida, Revista Atualizada, que usa o termo notificar, o verbo notificar. Diz que ele notifica todos que se arrependam. Ele está trazendo uma notificação: olha, o primeiro passo, vocês têm que se arrepender. No início do Evangelho de Mateus, a gente vê João Batista ministrando sobre isso: arrependei-vos. Aí João Batista sai de cena, entra Jesus. E qual é a palavra liberada por Jesus? Arrependei-vos. Quando olhamos para a igreja primitiva, o que eles ensinavam, o que eles ministravam? Arrependimento. Arrependei-vos, arrependam-se dos pecados. Tem pessoas que querem servir ao reino, mas não se arrependeram dos seus pecados, não se arrependeram das mágoas, das faltas de perdão, de coisas que praticam, que praticaram, e não vão conseguir, querido, servir ao reino. É questão de tempo para pesar, é questão de tempo para se cansar, é questão de tempo para se ferir, é questão de tempo para retroceder, porque sem arrependimento não há remissão de pecados, sem arrependimento não há salvação, sem arrependimento não tem como nascer de novo, sem nascer de novo não tem como servir ao reino, vai pesar, vai desanimar, vai retroceder. O segundo chamado de Jesus não é para servir, o segundo chamado de Jesus é para conhecê-lo. O primeiro é para se arrepender, o segundo é para conhecê-lo. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o coração dele, a sua paz, a sua integridade, o seu caráter. Eu preciso conhecer o seu amor, a sua compaixão, a sua graça, os seus valores, a sua misericórdia. Eu preciso conhecer a motivação que está no coração dele. Quando eu o conheço na intimidade,
eu vejo quão grande Ele é. E não vejo isso pelo que as pessoas me falam, eu vejo isso pela revelação que eu tive do coração dele. Aí então eu o adoro. Então eu o adoro. É impossível conhecer ao Senhor de forma íntima sem se tornar um adorador verdadeiro. São esses que o Pai procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando conhecemos intimamente e nos tornamos um adorador, sabe por quê? Que nós nos tornamos um adorador? Porque o temor do Senhor é gerado em nosso coração. E todo adorador temente ao Senhor compreende que foi chamado para servi-lo. Por isso a palavra diz lá no Velho Testamento, se eu não me engano, Deuteronômio 6, ali pelo versículo 13, fala assim: olha, o Senhor teu Deus temerás e servirás. Ou seja, eu não vou servir ao Senhor sem antes temer a Ele. Eu não vou temer a Ele sem antes ser um adorador. Por isso que Jesus disse em Lucas 4:8, olha, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Ou seja, temor e adoração é gerado no coração de quem conhece Ele na intimidade. Então, quando há temor e adoração no meu coração, quando eu me torno um homem temente a Deus, que anda segundo os seus propósitos, segundo o seu caminho, conhecendo o seu coração, então eu o adoro por saber quem Ele é. Então, a partir daí, do temor estabelecido, a adoração estabelecida em mim, então eu posso servi-lo. Servir a Deus é necessário ter temor e ser um adorador. Terceiro passo, terceiro chamado, aí sim, eu preciso saber quem eu sou antes de dar o último passo. Eu preciso ter entendimento de quem eu sou. Veja, primeiro eu vou me arrepender. Segundo, eu vou conhecê-lo. Quando eu o conheço, então eu sei quem eu sou. Eu passo a entender dentro de mim, algo começa a ser estabelecido. Então eu começo a entender sobre 4 coisas importantíssimas: origem, identidade, propósito e destino. A origem: eu não nasci no coração do meu pai, eu não nasci no coração da minha mãe. Primeiramente, você não nasceu porque os seus pais quiseram, você nasceu no coração de Deus. Você tem uma origem, o coração de Deus. Você estava informe no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia e já tinha um projeto sobre você. O salmista fala que ele escreveu todos os seus dias. A sua origem não é papai e mamãe, a sua origem é o coração de Deus. Você precisa conhecer a sua identidade. No reino, a sua identidade não é o seu RG, a sua identidade é Jesus Cristo. Você nasceu de novo nele, você tem o DNA dele, você tem a natureza dele, agora você está nele, agora você se identifica com ele e com a palavra dele. Então, você precisa saber qual é o propósito. Quando eu me arrependo, conheço intimamente, eu começo a me conhecer, saber de onde eu vim, saber quem eu sou e saber que sobre mim tem um chamado. O Senhor te comissionou para algo, e aqui o chamado é a santa vocação, para corrermos de forma digna. Ele não te salvou apenas para te salvar, mas Ele te salvou para que você venha cultivar o jardim, ministrar a palavra, servir ao reino. Agora você está no reino de Deus. Se você está no reino de Deus, você é convocado para produzir neste reino. Há um propósito sobre a sua vida, e quando eu entendo o propósito, eu entendo o destino, que eu vou passar a eternidade com Ele. Jesus disse assim: olha, eu vou preparar lugar, eu vou preparar lugar para vocês. Então é voltar para a nossa casa, é habitar com Ele para todos sempre, desfrutando das recompensas eternas. O meu primeiro chamado é para se arrepender, depois é para conhecê-lo. Então, depois que eu conheci a Ele, eu preciso conhecer a mim mesmo, e tudo que envolve a mim, e saber que aqui sim, eu posso começar a exercer este chamado. E além disso, quando eu começo a exercer esse chamado, eu preciso entender outras coisas. Eu preciso entender, por exemplo, que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Paulo disse em Romanos 12:5, que apesar de sermos muitos, somos um só corpo. Individualmente somos membros uns dos outros. A expressão corpo de Cristo, ela tem significados diferentes na palavra. Ela pode ter significados diferentes na palavra, porque ela pode indicar o corpo humano de Cristo quando Ele andou na terra. Ela pode fazer uma referência simbólica à ceia do Senhor, onde o pão representa o corpo de Jesus que foi partido por nós.
Mas nesse texto de Romanos, Paulo está falando da igreja, que é formada por um grupo de fiéis, eu e você. E no versículo, Paulo está falando que a igreja pertence a Jesus Cristo. Ele é o cabeça do corpo. E em Efésios 1, 22, 23, fala que Jesus é o cabeça do corpo. Todas as coisas estão sobre ele. E ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Paulo fala exatamente sobre isso, que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, o que significa ser o cabeça? Ele é que governa, ele é que lidera, ele é quem manda, o governo está sobre ele. Assim, cada membro da igreja é um membro do corpo de Cristo. Isso significa que cada um de nós, amados, tem uma função no corpo. Se somos membros de um corpo, aqui está a importância de trabalharmos para o corpo, porque nós fazemos parte do corpo, somos membros do corpo. Então, se somos membros, existe sobre nós uma função específica que temos que exercer no corpo, senão o corpo não estará funcionando corretamente, senão o corpo estará desajustado. Em outras palavras, como que eu posso dizer isso? Eu posso dizer que nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Cada um de nós tem características individuais, importantes para o corpo. Cada um de nós tem dons, tem talentos da parte do Senhor, que juntando esses dons, juntando esses talentos, contribui para a edificação da igreja, ou seja, edificação do corpo de Cristo na terra. Por exemplo, se você é o dedão do pé, o pé precisa do dedão, porque sem o dedão fica difícil ter equilíbrio, fica difícil caminhar perfeitamente. Nós precisamos uns dos outros. Se você é a mão, o que seria do braço sem a mão? Se você é o nariz e não exercesse a função do nariz, como seria a respiração? Então você faz parte do corpo, o cabeça do corpo, quem governa o corpo é Jesus, mas você tem uma função no corpo, então você tem uma vocação, você tem um chamado santo e digno, você precisa saber qual é, você precisa saber qual é. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Precisamos uns dos outros. Então é muito importante que você não retroceda, que você caminhe, que você continue, que você exerça o seu chamado no Senhor. Nós precisamos também ser vigilantes. Jesus falou sobre isso: vigiai e orai. E nós precisamos vigiar e orar. Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma, o cão, o diabo, ele sempre tentará nos fazer retroceder. Ele sempre tentará nos fazer parar de servir o reino de Deus. E uma das maiores armas que o diabo tem contra nós é tentar trazer o desânimo. Jesus disse assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele estava nos alertando, porque o desânimo leva as pessoas a retroceder. Por isso que ele disse: vigiai e orai. Deus vira para Josué, havia um propósito de Deus tão grande sobre a vida de Josué. Então Josué recebe uma palavra de Deus: olha, Josué, o meu servo Moisés morreu, o tempo de Moisés acabou, agora, camarada, o negócio é contigo. Dispõe-te, ou seja, tem de bom ânimo. Dispõe-te, ou seja, tem de bom ânimo. Pega esse povo, passa o Jordão, passa para a terra que eu dou aos teus filhos, aos filhos de Israel. Dispõe-te, Josué, tem de bom ânimo. Ele está falando comigo e você: dispõe-te, tem de bom ânimo. E ele fala mais para Josué: porque eu serei contigo e ninguém poderá te resistir. E ele está falando comigo e você: tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, ninguém vai te resistir. No reino espiritual nada, ninguém vai poder te parar. Tem de bom ânimo, vigiai e orai. Tem de bom ânimo, servir dentro do chamado, não retroceda. Tem de bom ânimo, tem um propósito na sua vida. Esses dias, ministrando na igreja, eu fiz um paralelo entre o Mar Vermelho e o Jordão. Quando o povo foi liberto do Egito, eles foram libertos pela graça. Deus fez tudo, e eles saíram de lá e atravessaram o Mar Vermelho. E para atravessar o Mar Vermelho não precisou fazer nada, o próprio Deus fez o quê? Abriu o Mar Vermelho. Então Deus falou assim: olha, vai, pela graça, eu vou suprir vocês. E quando eles estavam ali no deserto, Deus vinha com uma coluna de nuvem
com uma proteção de nuvem, para protegê-los do sol, com uma coluna de fogo para trazer luminosidade e aquecê-los à noite. Mas agora, para atravessar o Jordão, tinha que ter bom ânimo, tinha que fazer um altar, temor e adoração. Altar, temor e adoração. Antes de atravessar o Jordão, tinha algo que eles precisavam: ter bom ânimo, ter o temor e a adoração, porque ao atravessar o Jordão, eles iam entrar na promessa. Ali eles não iam viver debaixo da graça como um povo, ali eles iam ter a graça sim, mas eles iam ter que conquistar a promessa. Ia ter que ter bom ânimo para conquistar a promessa, ia ter que ter disposição para trabalhar. Até aqui eles não tinham que ter disposição para nada, Deus fazia tudo. Estamos com fome, queremos carne, então além de pão vinha cordonizes. Mas agora não, eles iam entrar na terra prometida. Na terra prometida tinha gigantes, na terra prometida tinha muralhas, e eles tinham que se dispor para entrar neste lugar e vencer. Depende que tipo de vida você quer viver. Você quer viver só debaixo da graça, sem fazer nada? Esse não é o tipo de vida que Deus te chamou, porque Ele te chamou para cultivar a terra, Ele te chamou para conquistar as promessas, e Ele falou: vai, exerça o seu chamado, exerça sua vocação, tem de bom ânimo, dispõe-te, não retroceda. Precisamos estar sempre vigilantes e alerta. O primeiro sinal de desânimo, precisamos nos levantar contra ele. Não podemos nos entregar, precisamos nos levantar contra ele. E ao reconhecer que estamos desanimados, precisamos dar alguns passos. Primeiro, nós precisamos avaliar a causa do desânimo. O desânimo, ele pode vir por vários fatores, dificuldades diversas, financeiras, familiares, relacionais, profissionais. Pode vir pelo esfriamento espiritual, pode vir por um coração que não foi tratado, que se ofende com qualquer coisa. Sabe, o pastor não pode chamar a atenção do cara, que o cara já se ofende. Eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo: me tornei seu inimigo por dizer a ti a verdade. Sabe, nós não podemos falar a verdade que as pessoas se ofendem, querido. Eu prefiro ofender as pessoas com a verdade do que matá-las com a mentira. Observe isso: um coração não tratado se ofende com tudo. Ou seja, não conheceu a Deus, não conheceu quem Ele é. Nós precisamos ser tratados. E outra, Deus só corrige e disciplina quem Ele ama. Então, primeira coisa, nós temos que avaliar a causa do desânimo. Identificada a causa do desânimo, nós temos que usar as armas que Deus nos deu. E qual é as armas que Deus nos deu? A palavra e a oração. Veja, o problema são as finanças. Pratica os princípios. Ai, eu não acredito em dízimo. Então você não acredita na palavra. Ah, eu não acredito em dízimo. Você precisa ter o coração tratado. Sabe por quê? Porque você é avarento. Você está me machucando, pastor. Não, eu estou te apenas falando a verdade. Tu és avarento. Princípios bíblicos, dízimos, ofertas e primícias. Então ore a palavra. Orou a palavra, praticou a palavra, ore, e Deus vai mudar as suas finanças. Deus vai mudar a estação da sua vida. Então, você cumpriu os princípios bíblicos, o seu coração está liberado sobre isso. Então a palavra fala assim, o salmista disse: nunca viu o justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Então ora: Senhor, a tua palavra diz isso, eu sou fiel nos princípios que a tua palavra fala sobre finanças, e você vai ver que Ele vai mudar a estação da sua vida. Então, é esfriamento espiritual? Ore a palavra fala: digo fraco, sou forte. A palavra fala: nunca vi um justo desamparado nem sua descendência. Falou: faz forte o cansado. A palavra diz: faz forte o cansado e renova as forças de quem não tem vigor. Veja, Ele faz forte o cansado. Esfriou, está cansado, está abatido, profetiza, fala a palavra, ore a palavra. Então combate o desânimo com a palavra, com a verdade. Volte a meditar na palavra, volte a orar em línguas, volte a adorar ao Senhor particularmente, volte a jejuar. Se pecou, a Bíblia fala o caminho: arrependimento. Confesse seus pecados para ser curado, e ore a palavra, busque a palavra, mantenha-se focado na palavra. Volte a dizer. Terceiro, lembre a sua identidade, origem, identidade, propósito, destino. E quarto, busque domínio próprio, que é fruto do Espírito. Aqui fala de um crescimento onde as suas emoções são equilibradas, e nada fará você recuar de servir o Senhor. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é a nossa responsabilidade de nos manter motivados a servir a Deus. Eu poderia falar de muitos motivos para servir a Deus: porque eu fui perdoado, porque eu sou salvo, porque eu vou morar no céu, porque Deus me abençoa, porque Deus me dá livramento, porque as portas têm se aberto.
porque eu sou capacitado, porque eu tenho dons e talentos, porque uma grande recompensa vem. Existem muitas coisas que poderiam me motivar a servir ao Senhor, mas eu vou falar da maior delas. Ele me ama e eu o amo. Só quem conhece o coração do Senhor, só quem conhece o amor do Senhor, e quem ama o Senhor, estará sempre motivado a servi-lo. Eu lembro que eu estava na Argentina e uma pessoa falou: olha, eu tenho um segredo para manter o povo motivado, quer saber? Eu falei: não, se o amor dele não me manter motivado, nada mais interessa. Precisamos entender este amor, e ao servir ao Senhor, nós sempre temos que fazer o melhor. Por exemplo, se você é chamado para servir no louvor, então você vai se capacitar, praticar, talvez fazer uma aula do instrumento, do cântico, e assim por diante. Mas eu creio que aos olhos do Senhor, fazer o melhor vai muito além disso. Fazer o melhor inclui amor e obediência. Em João 14, lá pelo verso 21, fala que aqueles que têm o mandamento do Senhor os guarda. Aqueles que têm o mandamento do Senhor e os guarda, é quem ama o Senhor. E aquele que ama o Senhor será amado pelo Pai. Então o Senhor se manifestará a ele. A maior motivação, lembra, é o amor. O amor de Cristo e o amor a Cristo. São esses que amam e conhecem o amor que obedece. E aqueles que obedecem, o Senhor se manifestará a eles, inclusive no serviço. Uma outra característica é a submissão. Ser submisso a Deus, a palavra, isso não temos dúvida. Mas na igreja constituída por Deus existe hierarquia, existe líderes. E para servir bem a Deus, devemos aprender a ser submissos nessa hierarquia. Podemos fazer o que for, se não formos submissos à hierarquia, não estaremos servindo bem ao Senhor. E aqui também entra uma outra característica, que é a humildade, porque só os humildes são submissos. Os orgulhosos sempre entram pelo caminho da independência e insubmissão. Tem gente que fala assim: mas se o meu líder estiver errado? Simples, quem é o cabeça da igreja? Quem governa a igreja? Então vá a ele em oração e deixa que ele faça o melhor. Certamente ele vai fazer o melhor. Em Hebreus 13, verso 17, diz que devemos obedecer os líderes e nos submeter à autoridade deles, ser submissos a eles, porque eles têm cuidado de nós como alguém que tem que prestar contas. Então devemos obedecer para o trabalho, para que haja alegria e não peso, e para que isso seja proveitoso para quem obedece. Importante isso, porque a insubmissão traz falta de alegria para o líder e peso para o insubmisso. Uma outra característica que nós temos que ter em mente é a empatia, é se colocar no lugar do outro. Temos pessoas que dizem assim: eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens. Isso é hipocrisia. Nós nunca serviremos a Deus se não servirmos aos homens. Nós nunca serviremos a Deus se não servirmos ao próximo. O nosso chamado em Deus é exercido servindo pessoas. 1 Pedro 4,10 fala que cada um tem que exercer o dom que recebeu do Senhor para servir aos outros. Para servir aos outros. Uma outra característica para servir bem ao Senhor é a alegria. Devemos servir a Deus com alegria. Salmo 100, verso 2 fala: servir ao Senhor com alegria. E outra, a alegria do Senhor é a nossa força, lembra disso? Devemos guardar o coração e não permitir que o diabo venha roubar a alegria de servir ao Senhor. Mas quando conhecemos o seu amor, então nós o servimos com alegria, porque sabemos que é um privilégio servir ao Criador. Servir não é um fardo pesado. Servir não é um jugo pesado. Servir é um privilégio. O Criador do universo, servir a Ele. Uma outra característica de servir bem é saber que tudo que nós fazemos, fazemos para Deus. Então tudo que nós fazemos, fazemos para glorificar a Ele. O nosso serviço é para glorificar a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Nós o amamos, por isso que tudo que fazemos é para a glória dele. Outra característica de servir bem é a dedicação. Devemos dedicar a Ele, e isso requer comprometimento. Comprometimento requer prioridades.
Muita gente quer só se envolver. Envolver é quando dá. Comprometimento envolve prioridades. Precisamos nos dedicar ao serviço. Outra coisa para servir bem: integridade. Integridade. Devemos ser íntegros. Aqui fala de retidão, honestidade, santidade, unidade, justiça, motivação correta, fidelidade, lealdade, transparência. As pessoas não são transparentes mais, mas a integridade nos leva à transparência. Aqui envolve um modo de viver agradável ao Senhor, não apenas no serviço ministerial, mas no dia a dia, no lar, no trabalho, nos relacionamentos sociais, enfim, em todos os momentos. Uma coisa que eu vejo de muita dúvida e que nós precisamos também entender e saber como responder, é que muitas pessoas dizem assim: olha, eu não sei porque que eu fui chamado. Lembra o que eu disse agora há pouco? Cada um de nós tem um propósito. Então, quando nós nos arrependemos, conhecemos a Ele, entendemos quem somos, nós entendemos o nosso lugar no corpo de Cristo. Então, quando começamos a desenvolver o relacionamento com Deus, esse relacionamento nos leva mais dentro dele, então o nosso chamado começa a ser revelado. O meu exemplo, gostaria de dar um testemunho rápido aqui. A minha primeira função no corpo de Cristo foi ser motorista. Sim, tinha um grupo de irmãs na igreja que fazia visitas, e eu não sabia nada do evangelho, e elas não tinham carro. Então eu usava meu carro para pegar essas irmãs e levar até onde elas tinham que fazer as visitas. E lá então elas ministravam e eu ficava observando tudo e aprendendo a palavra de Deus. Na igreja, minha primeira função foi na recepção. Então todos os cultos eu estava ali, sorrindo para quem chegava e liberando uma palavra de incentivo para quem entrava na igreja. Então qual que é a minha sugestão? Começa humildemente, servindo nas pequenas coisas. Começa arrumando a igreja. Começa ficando na recepção, recebendo os irmãos com alegria, liberando palavras de bênção. Começa se colocando à disposição do pastor naquilo que ele precisar, e o próprio Deus vai te treinando e te capacitando para um chamado. Outra coisa que eu quero dizer, querido: não deixe o diabo te enganar. Não enterre o teu talento. Eu não vou ler, eu não vou ministrar sobre isso, porque levaria muito tempo. Mas em Mateus 25, versos 14 a 30, fala da parábola dos talentos. Medite nessa palavra, porque tem uma aplicação espiritual para a sua vida. Trazendo para nós, assim, de certa forma, rapidamente, todos nós temos talentos de Deus. Todos nós temos aptidões no reino. E esses talentos devem ser aplicados em benefício do reino. Mas infelizmente muitos têm enterrado o talento. Têm deixado de colocá-lo à disposição do reino. E a palavra diz que Deus está procurando os fiéis da terra. Salmo 101, 6 fala que Deus procura os fiéis dessa terra, porque os fiéis vão se assentar com Ele. Os fiéis que andam em reto caminho, esses servirão a Ele. Como já disse, nós fomos capacitados e preparados por Deus. E Deus está de olho nos fiéis da terra, para caminhar com Ele, para estar com Ele. Quem são os fiéis? São aqueles que foram capacitados por eles, que receberam o talento com Ele, e independentemente das circunstâncias, são fiéis no chamado e no propósito dele. Eclesiastes 9:10 fala que tudo que nos vier à mão para fazer, nós temos que fazer com toda a nossa força, porque para a sepultura, para onde iremos, não tem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria, nem obra alguma. Este é o momento de servir a Deus, esta é a oportunidade que Deus nos dá para servi-lo. Ele tem nos dado talento, Ele tem nos dado dons, Ele tem nos dado ideias. Nós precisamos usar isso em benefício do corpo de Cristo, porque um dia estaremos diante do tribunal do Senhor, onde todos serão julgados, e Ele levará em conta a nossa fidelidade na terra. E uma das fidelidades é no chamado, na vocação e no propósito. Na parábola do talento contada por Jesus, aquele que enterrou o talento que recebeu uma sentença que não foi boa. Depois você lê lá. Está certo que tem outras coisas envolvidas na parábola, mas se nós enterrarmos os nossos talentos no dia do julgamento, a chance de recebermos uma recompensa eterna reduzirá muito. Veja, a matemática me ensina que todo número dividido pelo infinito é zero. Todo número
Se eu pegar o número 1.200.000 e dividir por infinito, é zero. Observe isso. Este é o tempo. Tudo que tiver a mão para fazer, faz com todas as suas forças, porque para onde você vai não tem obras. Quantos anos você vai viver nessa terra? Vamos fazer um número hipotético, você vai viver 100 anos. A geração nossa hoje não chega, né? Mas vamos trabalhar com esse número, 100 anos. 100 anos dividido pela eternidade é zero. A palavra fala que a nossa vida é como uma neblina, que de manhã aparece e depois já desaparece. Ou seja, este zero que nós estamos vivendo agora vai determinar aonde viveremos a eternidade e como viveremos a eternidade. O Senhor nos chamou para guardar o jardim, tudo está pronto. O Senhor nos chamou para cultivar o jardim, tudo está pronto. Querido, sabe o que eu estou falando? O Senhor nos chamou para trabalhar para o reino. E esta é a vida que temos para fazer isso, porque toda a eternidade está em jogo. E eu quero encerrar aqui, porque esse assunto é muito vasto, mas quero encerrar com uma palavra de ânimo: a recompensa. Deus sabe como recompensar aqueles que são fiéis. Deus sabe recompensar aqueles que Ele ama. E existem recompensas para esta vida. Eu sei que existe recompensa para essa vida, e conforme nós vamos servindo com fidelidade, Deus vai nos dando um pagamento, Deus vai nos dando bênçãos para essa vida. Mas a maior de todas as recompensas não está nessa vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A maior recompensa, querido, é passar toda a eternidade com Ele, desfrutando do seu amor, da sua glória e da sua presença. Esta é a maior de todas as recompensas. Quanto mais eu sou fiel ao propósito, mais eu estarei perto dele. Então eu quero citar algumas coisas que nos dá esperança. Salmo 19, verso 9 e seguinte, fala que o temor do Senhor, ele é puro e dura para sempre. Que as ordenanças do Senhor são verdadeiras, e todas elas justas. E elas são desejáveis mais do que o ouro. E elas são doces como mel, como gotas do orvalho, do favo do mel, melhor dizendo. O orvalho é outro versículo. E por elas há uma grande recompensa, se nós obedecermos. Isaías, lá acho que no capítulo 40, ele fala que o Senhor vem com poder, e que Ele governa com o seu braço forte, mas que Ele traz recompensa com Ele, e o galardão, a sua recompensa o acompanha. Jeremias, lá pelo capítulo 17, ele está falando que o Senhor sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Fica de olho nisto. O Senhor recompensa cada um de acordo com a sua conduta. A nossa conduta deve ser de acordo com a sua palavra, de acordo com as suas obras, de acordo com os seus princípios. Em Mateus, Jesus falou que Ele virá com a glória e com os seus anjos. Então Ele vai recompensar a cada um de acordo com aquilo que temos feito. Paulo, falando à igreja de Colossos, no 3º capítulo, ele fala que tudo que nós fizermos tem que ser feito de todo o nosso coração, como se fosse para o Senhor, sabendo que do Senhor receberemos uma recompensa, teremos uma herança, porque é ao Senhor Jesus que estamos servindo. O escritor de Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima do Senhor tem que saber duas coisas: primeiro, que Ele existe, está no capítulo 11 isso, e segundo, que Ele recompensa todos aqueles que o buscam, e quanto mais o buscamos, mais o servimos. E para encerrar, lá em Apocalipse, no capítulo 22, eu não me lembro o verso, acho que 11 ou 12, fala que o Senhor vem breve, e com Ele a recompensa para retribuir a cada um de acordo com o serviço prestado. O Senhor vai retribuir a cada um de acordo com o serviço prestado. Deixa eu te dizer, o Criador do universo, Ele sabe como recompensar a fidelidade de cada um. Espero que eu possa ter colaborado com vocês. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Mais uma vez eu quero orar contigo. Mais uma vez quero colocar a sua vida diante do Senhor, a minha vida diante do Senhor, e pedir que Ele nos abençoe. Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, nesta manhã
ou nesse dia, no seu horário que eles estarão vendo este vídeo, nós vimos a importância de servir ao reino. E eu quero pedir a Ti que o Senhor nos ajude a servir da melhor forma, que possamos nos arrepender de todos os nossos pecados e sermos lavados no sangue do Cordeiro, que possamos Te conhecer na intimidade, que possamos, Senhor, conhecer quem somos e a partir em Ti, e a partir daí, Senhor, Te servir com toda força, com toda integridade, com todo amor e submissão. Capacite a cada um, que esta verdade possa estar em cada coração este dia, que o Senhor abra os nossos olhos e nos transforme, nos mude. Se alguns de nós retrocederam, nos perdoe. Se erramos, falhamos, pecamos, nos perdoe, nos dê mais uma oportunidade. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha fortalecer cada um, que o Senhor toque cada um com o Teu poder, com a Tua unção e com a Tua glória, que o Senhor renove as forças e leve cada um a servir no reino, de acordo com o Teu propósito. Eu oro abençoando este povo, no bendito nome de Jesus. Que Deus os abençoe e os guarde, que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Eu os amo e breve os verei. Deus os abençoe.